O milionário Damião Figueiró despertou com um frio estranho escorrendo pela coluna. Tentou mover os braços, mas eles não obedeceram. Quando abriu os olhos, viu as cordas apertadas em seus pulsos, presas às laterais da cama de hóspedes, em uma cama que ele raramente usava. O ar tinha cheiro de madeira úmida, como se alguém tivesse deixado a janela aberta durante a chuva. Seu coração acelerou antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Na penumbra, uma silhueta surgiu perto da porta. Era Iris, a empregada que trabalhava na casa havia apenas alguns meses. Sempre silenciosa, sempre educada, sempre com um olhar que ninguém conseguia decifrar. Agora ela estava parada diante dele, com as mãos cruzadas e o rosto sem expressão. Iris, por favor, tenha misericórdia, Damião implorou, a voz falhando. O que está acontecendo? Quem fez isso comigo? Ela não se aproximou. Não explicou. Apenas observava, como se analisasse cuidadosamente cada respiração dele. O silêncio dela parecia mais perigoso do que qualquer resposta. Os olhos de Damião ardiam de medo. No andar de baixo, a porta da frente se abriu devagar. Helena Duarte, a cuidadora recém-contratada, entrou carregando uma pasta com documentos médicos. Era seu primeiro dia oficial. Não sabia que a casa estava tomada por um silêncio pesado, quase sufocante. Chamou pelo nome de Damião, como haviam instruído, mas ninguém respondeu. Foi então que ela percebeu o relógio antigo da sala caído no chão, o vidro estilhaçado em vários pedaços. As marcas de sapatos molhados no piso de mármore formavam um caminho irregular, como se alguém tivesse entrado com pressa ou fugido. Helena se abaixou para observar mais de perto, o coração martelando no peito. Tem alguém aí? Perguntou, a voz ecoando pela casa enorme. Nenhuma resposta. Só o som de uma porta distante batendo com o vento. No quarto de hóspedes, Damião ouviu o eco da voz feminina e tentou gritar, mas Iris deu um passo à frente, finalmente mudando sua expressão neutra para algo impossível de interpretar. Nada fazia sentido. Nada parecia seguro. E cada segundo preso ali revelava que o pesadelo estava apenas começando. Helena caminhava pelos corredores largos da mansão com a sensação pesada de que havia algo profundamente errado. Naquela manhã, nenhum dos funcionários habituais havia aparecido. A cozinha estava silenciosa demais, sem o cheiro de café fresco nem o barulho das panelas que sempre ecoavam cedo. Ela chamou pelo motorista, Rafael Lemos, um homem simpático que havia prometido mostrar a ela toda a rotina da casa. Mas ele não respondeu. Seu celular tocou direto na caixa postal. O vazio fez a casa parecer maior, como se cada cômodo respirasse por conta própria. Quando Helena se aproximou da área de serviço, encontrou Marluce, a governanta idosa, mexendo em uma gaveta com movimentos rápidos e trêmulos. A mulher tentou sorrir, mas seu rosto entregava tensão. Marluce, está tudo bem? Helena perguntou, notando que a governanta escondia algo por baixo de um pano dobrado. Tudo normal, minha filha, e respondeu, mas sua voz saiu arrastada, fraca.
Só um dia mais agitado que o costume. Helena sentiu um arrepio. Nada ali parecia normal. Iris surgiu no corredor em silêncio, como sempre fazia. A expressão calma e misteriosa dela fez o ambiente pesar ainda mais. Ela não cumprimentou, não sorriu, apenas afirmou: "O Sr. Damião está seguro. E ninguém deve entrar no quarto de hóspedes. Ordens dele." Helena franziu o senho. A maneira como Iris pronunciou seguro soou estranha, deslocada. Como se escondesse algo que não podia ser explicado. Antes que pudesse questionar, um som abafado veio do andar de cima. Batidas curtas, irregulares, como alguém tentando se comunicar através da porta. Helena levantou a cabeça instantaneamente. "O que foi isso?" perguntou, sentindo o coração apertar. Iris desviou o olhar, demorando demais para responder. "O vento", e disse, sem convicção. Helena sabia que não era o vento. E Marluce, ao escutar a resposta de Iris, ficou pálida, segurando o pano com força, como se aquilo fosse sua única proteção. A casa parecia observar cada passo, cada movimento. Cada olhar trocado entre os empregados carregava medo, culpa ou conhecimento proibido. E quanto mais Helena tentava entender, mais claro ficava que todos ali guardavam segredos, e segredos que ameaçavam desabar a qualquer instante. Marluce caminhava pelo corredor com passos curtos, quase arrastados, quando algo escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no chão com um leve estalo. Helena, que vinha logo atrás, se abaixou automaticamente para ajudar. Era um envelope velho, amarelado pelo tempo, a borda rasgada como se alguém tivesse tentado destruí-lo às pressas. Documentos rasgados escapavam pelas laterais, misturados a fotografias danificadas. Ao virar uma delas, Helena viu Damião muito mais jovem, ao lado de 3 pessoas que ela nunca tinha visto. O olhar do milionário na foto era diferente, e não havia confiança, apenas um cansaço profundo. A segunda foto mostrava essas mesmas pessoas diante de um prédio simples, como se fossem de outra realidade completamente oposta à vida luxuosa dele. Antes que Helena pudesse perguntar algo, Iris surgiu atrás das duas como uma sombra. Rápida, ela tomou o envelope das mãos de Helena, quase arrancando. "Isso não é para ser visto", disse com um tom firme, sem elevar a voz, mas deixando claro que aquilo era uma ordem. "Por quê?" Helena retrucou, sentindo a respiração apertar. "O que está escondendo? Onde está o Sr. Damião?" "Ele não responde, não aparece e vocês continuam dizendo que está seguro. Isso não é normal." Iris segurou o envelope contra o peito, como se fosse algo precioso ou perigoso demais. "Ele está onde deve estar", e respondeu de forma ambígua. "E logo tudo vai se esclarecer. Não se envolva no que não entende." Helena deu um passo à frente, sem medo, mesmo sentindo o ar gelado que parecia sempre acompanhar Iris. "Eu trabalho aqui para cuidar dele. Tenho o direito de saber onde ele está." Iris piscou lentamente, como alguém que pesa cada palavra antes de falar. "Às vezes, cuidar significa não ver tudo", e disse,
e girou o corpo para ir embora. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Damião lutava contra as cordas que o prendiam. Cada movimento revelava novas marcas nos braços e no peito, e hematomas que ele não lembrava de ter recebido. A dor latejava, mas o que o atormentava de verdade era o vazio na memória. O que havia acontecido antes de acordar ali? E, mais importante, por que todo mundo na casa parecia saber algo que ele não sabia? A angústia aumentava. E as respostas continuavam cada vez mais distantes. Helena decidiu verificar a garagem quando percebeu que ninguém havia usado os carros naquele dia, e nem mesmo o motorista Rafael, que continuava desaparecido. A garagem estava escura, com cheiro de óleo e um silêncio pesado que fazia ecoar até a respiração. Ela caminhou devagar, passando pelas sombras projetadas pelos veículos estacionados. Ao virar perto do carro preto de Damião, ela ouviu um sussurro urgente. Helena, aqui. Ela se virou rápido, o coração disparando. Rafael estava encolhido atrás de uma bancada de ferramentas, suado, pálido e ofegante. Parecia estar ali há horas. Rafael! Helena correu até ele. Onde você estava? Todos estão estranhos. O que está acontecendo? Ele olhou ao redor, como se temesse ser seguido. Alguém sabotou todos os carros, inclusive o meu, e murmurou, apontando discretamente para o motor aberto e completamente danificado. Eu ia sair para buscar peças, e quando fui ligar o carro, descobri tudo destruído. Alguém não quer que ninguém deixe esta casa. Helena sentiu um frio atravessar o peito. Quem faria isso? Rafael respirou fundo, hesitou e então disse: A Iris não é quem vocês pensam. Ela não é só uma empregada. Chegou aqui com documentos impecáveis demais. Informação demais. Silêncio demais. Ela sabe coisas, muitas coisas sobre o Sr. Damião. Helena tentou entender, mas a cabeça girava em confusão. Antes que pudesse fazer outra pergunta, um barulho metálico ecoou na garagem, como se algo tivesse sido derrubado no corredor que levava à cozinha. Ambos ficaram imóveis por alguns segundos, ouvindo passos lentos se afastarem, abafados, mas claramente presentes. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Damião tentava controlar a respiração. Ele ouviu novamente a voz de Iris vindo do corredor, murmurando algo que ele não conseguiu entender. Mas bastou aquele timbre para despertar uma lembrança antiga em algo que ele havia enterrado há anos. Uma jovem funcionária. Um acidente na empresa. Uma tragédia abafada por advogados. Um rosto chorando. E uma voz, muito parecida com a de Iris. Damião sentiu o corpo gelar. Pela primeira vez desde que acordara amarrado, ele teve certeza de uma coisa, e Iris tinha motivos pessoais para estar naquela casa. E isso mudava tudo. Os passos desconhecidos voltaram a percorrer o corredor, agora mais lentos, como se alguém estivesse rondando, observando, esperando o momento certo de agir. A casa parecia viva. E, a cada segundo, o perigo se aproximava.
A energia acabou pouco depois do pôr do sol, mergulhando a mansão em uma escuridão pesada que parecia respirar entre as paredes. As luzes se apagaram de uma vez, deixando apenas o som distante do vento batendo nas janelas. Helena acendeu uma lanterna velha encontrada na despensa e começou a percorrer o corredor com passos cautelosos. O silêncio era tão absoluto que até o próprio eco parecia hesitar antes de se espalhar pela casa. Iris havia sumido havia horas. Nenhum sinal, nenhuma explicação, nada. Era como se tivesse evaporado dentro da mansão. Isso deixava todos ainda mais inquietos. Marluce foi a primeira a aparecer na escuridão. Surgiu perto da escada, segurando o corrimão com força, os olhos arregalados como se tivesse visto algo terrível. Eu ouvi ele gritar, e disse, quase num sussurro. O Sr. Damião gritou várias vezes, mas eu não consigo ajudar. Não sei o que está acontecendo ali dentro. Helena aproximou a luz do rosto da governanta e percebeu que ela tremia. Não era apenas medo. Era culpa. Algo mais profundo, mais antigo. Por que não me contou antes? Helena perguntou. Por que Marluce engoliu seco? Porque talvez tudo isso seja consequência de algo que nós fizemos anos atrás. Antes que pudesse pedir explicações, a governanta recuou, como se a própria lembrança a empurrasse para longe. Helena continuou caminhando pela casa. No escritório fechado, encontrou uma gaveta destrancada. Dentro, uma carta escrita à mão, assinada por Iris. A letra firme e calculada falava de uma injustiça que destruiu uma família e de uma verdade que todos tentaram apagar. A carta não citava nomes, mas deixava claro, alguém dentro daquela casa tinha participado de algo terrível. A revelação pesou sobre Helena como se o ar ficasse mais denso. Olhou ao redor, imaginando quais rostos carregavam esse passado escondido. Rafael? Marluce? A própria Iris? Ou até mesmo o milionário amarrado no quarto? Cada personagem parecia mover-se sob uma névoa de culpa. Cada silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Do lado de fora, a madrugada começava a cair, lenta e sufocante. A casa inteira parecia ouvir, observar, esperar. E o que quer que estivesse prestes a acontecer, ninguém estava preparado para enfrentar. A noite se arrastava como um peso impossível de carregar, tomada por medo, tensão e segredos que ameaçavam finalmente emergir. Rafael e Helena passaram o resto da noite caminhando pela mansão como dois sobreviventes num espaço que já não parecia seguro. A falta de respostas, os desaparecimentos repentinos, os documentos rasgados, a carta enigmática, tudo apontava para a mesma direção e nada ali era coincidência. Cada pessoa escondia algo. Cada silêncio estava carregado de histórias mal resolvidas. Eles se encontraram no corredor central após horas separados, ambos tensos, ambos conscientes de que não poderiam continuar sozinhos. Precisamos juntar as peças, e Rafael disse, a voz baixa, como se a casa pudesse escutá-lo. Antes que algo pior aconteça. Helena concordou. Desde que Iris sumira sem explicação, a atmosfera havia ficado mais pesada,
mais densa. Era como se o próprio ar se recusasse a se mover. A família dela, em Helena, começou. Acho que existe algo envolvendo Damião. Algo antigo. Rafael assentiu lentamente. Encontrei documentos antigos quando entrei aqui anos atrás. Projetos cancelados, funcionários demitidos sem aviso. Inclusive uma mulher jovem, que desapareceu depois de um acidente dentro da empresa. Nunca mais ouvi falar dela. Iris tinha a mesma idade que a filha dessa mulher teria hoje. A revelação atingiu Helena como um golpe. Sentiu o estômago embrulhar. Então ela tem motivos reais, e murmurou. Mas ainda havia algo que não encaixava. Iris não agia como alguém sedento por vingança. Parecia dividida, carregando um fardo pesado demais. Helena decidiu voltar ao quarto de hóspedes. Ao entrar, percebeu algo que antes havia ignorado e marcas longas nas bordas da cama, onde a corda havia sido puxada repetidas vezes. No chão, sinais de arranhões como se Damião tivesse tentado se mover, talvez alcançar algo. Não eram marcas de violência deliberada, é mais de desespero. De alguém tentando fugir, e não da casa, mas de si mesmo, ou de uma verdade difícil demais. A janela estava semi-aberta, apesar da tempestade mais cedo. A cortina rasgada balançava como se tivesse sido puxada em uma tentativa de chamar atenção ou escapar. Quando Damião ouviu passos, tentou falar. Iris, se você estiver aí, e me escuta. Chega de silêncio. Eu preciso entender. Mas quem apareceu na porta foi Helena. E naquele exato instante, Iris surgia atrás dela, silenciosa como sempre, mas com um olhar completamente diferente, e cansado, quebrado, quase culpado. Damião tentou falar com ela, mas Iris desviou o rosto, incapaz de encará-lo. Apenas disse: ainda não. Não agora. E saiu, deixando um rastro de perguntas ainda mais perigosas do que antes. Rafael se aproximou, tenso, observando cada gesto de Iris enquanto ela desaparecia no corredor escuro. Nada fazia sentido. E, ainda assim, tudo apontava para um segredo maior que todos eles, e um segredo prestes a vir à tona. A casa inteira parecia respirar mais fundo naquela noite, como se esperasse que alguém enfim tivesse coragem de dizer a verdade. Iris permanecia em silêncio, movendo-se pelos corredores com passos quase inaudíveis, mas todos já sentiam que havia algo muito maior por trás de suas atitudes. O clima estava denso, quase palpável. Um peso que não vinha de ressentimento, mas de medo, e medo do que viria à tona. Helena, cansada de meias verdades, obrigou Iris a parar e a ouvi-la. Mas quem respondeu primeiro foi Marluce, a governanta idosa, com a voz tremendo. Não é vingança, ela murmurou, como quem entrega um segredo escondido por décadas. A Iris está tentando impedir o Sr. Damião de repetir um erro antigo, um erro que destruiu famílias, inclusive a dela. Iris manteve o olhar baixo, sem negar, sem confirmar. O silêncio falava por ela. Rafael entrou na sala com expressão derrotada. Ele se sentou,
esfregando as mãos agitadas. Eu também tenho culpa, confessou, a voz embargada. Trabalhei anos para o Sr. Damião. Obedeci ordens, que hoje sei que foram erradas. Assinei documentos sem entender completamente as consequências. Mas eu não podia perder meu emprego. Minha família dependia de mim. Só depois percebi que fiz parte de algo sujo, parte de uma injustiça. Helena sentiu um arrepio subir pelo pescoço. Quanto mais descobria, mais percebia o tamanho do abismo entre eles. Que tipo de injustiça? Ela perguntou, olhando para cada um. Marluce fechou os olhos, respirando fundo. Documentos falsificados. Relatórios alterados. Pessoas perdendo o que era delas. Famílias sendo prejudicadas para que grandes decisões empresariais fossem aprovadas. Tudo acontecia nos bastidores, e quase ninguém falava, porque todos precisavam do salário para sobreviver. Os olhos de Helena encheram-se de uma angústia profunda. Não era apenas sobre Íris. Não era sobre Damião sozinho. Era sobre todos. Íris finalmente levantou o rosto, com uma expressão devastada, mas firme. Eu não quero destruir o Damião, disse. Quero impedir que ele destrua outras pessoas, outra vez. Ele está prestes a assinar um acordo que vai repetir exatamente o que aconteceu há anos. Só que agora o impacto será ainda maior. Mais famílias perderão tudo. Eu não posso deixar isso acontecer. Rafael engoliu seco. Então você o amarrou para protegê-lo? Para impedir que ele assinasse, respondeu Íris. Ele entrou em choque quando descobriu parte da verdade, e tentou fugir. Eu fiz o que achei necessário no momento. Todos ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que pesa no peito. Agora estava claro, o maior perigo não era Íris. Era o segredo que todos compartilhavam. Um segredo que, se revelado, poderia salvar vidas. Ou destruir todos eles de uma vez. A tensão na mansão atingiu seu ápice naquela tarde. Helena, com o rosto vermelho de frustração e os olhos marejados, encarava Damião com uma mistura de raiva e decepção. Cada palavra que saía de sua boca parecia cortar o ar pesado da sala. Damião, você está escondendo coisas. Coisas que todos precisamos saber. Ela gritou, batendo a mão na mesa próxima, fazendo o vidro tremer. Quanto mais você se esconde atrás de silêncio e ordens, mais todos aqui sofremos. Damião tentou responder, mas a voz falhou. Os minutos de hesitação pareciam horas. Íris, que até então permanecia imóvel, finalmente deu um passo à frente. Seu olhar era firme, carregado de uma intensidade que todos sentiram na pele. Ele não está amarrado por maldade, disse Íris, a voz firme, mas com um toque de dor. Ele desmaiou durante uma crise emocional. Descobriu coisas do passado que jamais imaginou que existiam. Tentou fugir de si mesmo, de suas próprias culpas. Um silêncio pesado se formou. Cada palavra parecia ecoar pelas paredes da mansão.
Marluce respirava fundo, a expressão marcada pelo remorso, enquanto Rafael encarava o chão, apertando os punhos como se tentasse conter a própria culpa. Todas essas perdas, continuou Iris, não são apenas dele. Todos nós carregamos responsabilidade. Todos fizemos escolhas que machucaram outras pessoas. Mas agora, precisamos encarar isso juntos, antes que mais alguém se perca em silêncio ou medo. Damião olhou para Iris, a mente lutando para processar a revelação. As memórias antigas, os erros enterrados, os rostos das pessoas que sofreram por suas decisões. Tudo começou a se encaixar, e a dor emocional atingiu-o como uma onda. Helena sentiu lágrimas escorrerem, mas não era apenas tristeza, era o peso da verdade finalmente revelada. Rafael e Marluce trocaram olhares silenciosos, compreendendo que o maior perigo não era Iris, nem mesmo Damião, mas o segredo que todos compartilhavam e que manteve a casa presa em uma teia de medo e silêncio. A atmosfera era pesada, carregada de culpa, arrependimento e tensão, mas havia algo de necessário ali e uma abertura para a reconciliação e para o caminho que, finalmente, poderia conduzir todos ao fim do sofrimento e à verdade. O silêncio na mansão foi quebrado pelo som das cordas se soltando. Iris, com mãos firmes e precisas, desamarrou Damião, que caiu no colchão, exausto e com o corpo ainda marcado pelas restrições. Seus olhos encontraram os de Iris, e pela primeira vez desde que acordara naquela situação, sentiu uma mistura de alívio e confusão. Eu errei, Damião começou, a voz baixa, trêmula. Mas não fui o único. Fui manipulado por pessoas que eu confiava, pessoas em quem depositei decisões importantes sem questionar. Por isso, tantas vidas foram afetadas. Iris permaneceu em silêncio, permitindo que ele confessasse tudo, observando cada gesto e cada hesitação. Helena e Rafael, vendo que o clima começava a mudar, decidiram agir. Começaram a reunir documentos espalhados pela casa, em papéis antigos, contratos incompletos, registros que indicavam injustiças cometidas anos atrás. A tarefa parecia gigantesca, mas algo no ar havia mudado e havia colaboração e, pela primeira vez, um sentimento de urgência compartilhada para corrigir os erros do passado. Marluce, que se mantivera à margem até então, aproximou-se com passos hesitantes. Sua voz soou fraca, mas carregada de sinceridade. Eu devo pedir perdão por todas as mentiras que carreguei por décadas, por cada engano que perpetuei para proteger segredos que não deveriam ser guardados. Lágrimas surgiam em seus olhos. Eu sinto muito. Damião, Helena, Rafael e Iris ficaram em silêncio, sentindo o peso daquela confissão. Mas em vez de trazer apenas dor, ela abriu espaço para a compreensão. Pela primeira vez, todos enfrentavam a culpa de maneira conjunta, reconhecendo que não era apenas sobre um erro isolado, mas sobre escolhas que afetaram muitas vidas. Enquanto organizavam documentos e trocavam informações, começou a surgir uma sensação inédita de trabalho em equipe, de responsabilidade compartilhada e de esperança. A mansão, que antes respirava medo e mistério, agora parecia pulsar com a possibilidade de redenção. Cada passo dado juntos era uma ponte entre o passado doloroso e a chance de reconstruir o que fora quebrado,
de reparar injustiças e de criar um futuro mais humano. O sol da manhã entrou pelas grandes janelas da mansão, iluminando cada canto que antes parecia carregado de sombras e segredos. Damião Figueiró caminhava lentamente pelos corredores, sentindo cada passo como um renascimento. Depois de semanas de tensão, confissões e lágrimas, a verdade finalmente havia sido revelada. Todas as injustiças do passado estavam diante dele, claras e impossíveis de ignorar. As famílias afetadas pelas decisões erradas de anos atrás receberam reparações financeiras, emocionais e simbólicas. Cada carta de agradecimento, cada abraço, carregava uma mistura de alívio e de dor transformada em esperança. Damião observava, emocionado, percebendo que suas ações não poderiam apagar o passado, mas poderiam ajudar a reconstruir vidas. No centro dessa reconstrução estava Iris. Ela, que antes era uma presença enigmática e ameaçadora, agora se aproximava de Damião com confiança e suavidade. Ele segurou suas mãos, e com sinceridade, disse: Iris, eu finalmente vejo a dor que você carregou. Sinto muito por tudo que você sofreu por minha causa, mesmo sem querer. Obrigado por me guiar até aqui. Ela sorriu, e pela primeira vez, a tensão entre eles se transformou em entendimento mútuo. Helena, vendo a transformação e o novo propósito de todos, decidiu permanecer na casa. Ela sabia que havia trabalho a fazer, e não apenas com documentos e registros, mas com corações e memórias, ajudando cada um a reconstruir sua confiança e dignidade. Rafael, aliviado e motivado, recebeu uma nova chance de se redimir, e Marluce, a governanta idosa, sentiu uma paz que há muito não experimentava, aliviada por finalmente admitir suas falhas e ver que todos estavam prontos para perdoar. A mansão, que antes sufocava sob o peso dos segredos, agora parecia respirar livre. Risos, conversas e passos leves substituíam o silêncio inquietante que dominava cada cômodo. Damião, livre e emocionalmente transformado, olhou para cada pessoa ao seu redor e disse, com um suspiro profundo: Obrigado a todos. Pela coragem de enfrentar um passado sombrio, pelo compromisso de transformar dor em aprendizado, e por me mostrar que sempre há espaço para um futuro mais humano. A casa inteira parecia responder às suas palavras, e naquele momento, cada canto da mansão finalmente encontrou vida e esperança.